Antes de começar a aula de hoje, falando, né, dos assuntos que nós vamos conversar, nós estamos estudando a Igreja de Jerusalém e hoje vamos começar a falar da Igreja de Antioquia da Síria, principalmente a figura de Paulo de Tarso. Nós tínhamos falado na última aula que a principal fonte para entender a Igreja de Jerusalém é o livro chamado Atos dos Apóstolos, tá? Atos dos Apóstolos. Hoje, os historiadores reconhecem aí na figura do Lucas, o seu escritor, e é a principal fonte, tá? Mas, ao longo da história, outras fontes foram complementando a compreensão dessa igreja de Jerusalém, tá? Até o século IV, quando a gente vai estudar cristianismo, até o século IV, do século I ao século IV, uma fonte que ela se tornou, vamos dizer assim, muito importante, hoje é considerada a fonte mais importante para a história da igreja, eu vou mostrar aqui o livro, é esta aqui chamada História Eclesiástica do Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia foi um bispo, ele pertenceu aí à corte do Constantino, né, era amigo do Constantino, depois, inclusive, escreveu um livro chamado A Vida de Constantino, para mostrar a importância do Constantino para o cristianismo. Então, esse livro, na verdade, são 10 livros, são 10, até não é nem divisão por capítulo, é livro mesmo. Dentro da história eclesiástica, são 10 livros que vai de Jesus até Constantino, tá? Até aí a conversão dos cristãos. Logicamente que ele é historiador, no sentido assim, que ele é o primeiro historiador cristão que vai contando a história do cristianismo, mas a gente, como historiador, tem que tomar muito cuidado, porque ele é bispo, né? Então, ele é do século IV, ele não tem toda a metodologia que nós temos hoje, a metodologia científica, aquele chamado histórico, aquele método histórico crítico, ele não tem nada disso, né? Ele é um bispo, e ele vai narrando. Mas as informações que nós temos, que muitas informações que nós mantemos hoje, vêm dele, do Inácio, do Eusébio de Cesareia. Então, ele, inclusive, fala dessa igreja de Jerusalém. Ele chega a apontar 15 bispos que pertenceu aí a essa igreja de Jerusalém, desde a figura de Tiago, irmão do Senhor, vamos falar hoje, Tiago, irmão do Senhor, e vai continuando aí até o ano de 135, quando os judeus foram expulsos de Jerusalém. Ele aponta a existência de 15 bispos naquela igreja de Jerusalém, tá? Só para que vocês tenham um pouco a noção. Então, são 10 livros em que são 10 livros em que o Eusébio de Cesareia vai aí também falando de toda a história da igreja, desde o século I ao século IV. Então, quando a gente estuda a história da igreja, é um livro importante. Esse livro hoje ele é editado pela Paulus, tá? Ele é o volume 15 daquele livro do Sua Patrística. Quem puder ter ali em casa é interessante, tem algumas informações importantes. Só leiam com muito cuidado, porque ele é um bispo, né? Ele defende a fé, aquela visão que a gente chama de apologia. Mais do que um livro de história, é um livro de apologia. O que é apologia? A palavra grega que significa defesa, defesa da fé. Tá? Esse é um livro importante, não podemos esquecer. Então, já conhecemos aí a fonte do Lucas, Atos dos Apóstolos, temos aqui o Eusébio de Cesareia, século IV, tá? Outro livro importante também, para entender a igreja que está nascendo, não só de Jerusalém, mas a igreja que está nascendo, é essa coleçãozinha também, tem ela também pela Paulus, essa aqui eu comprei em Roma, da italiano, né? Que é chamada aí, um livro que eu vou citar para vocês hoje, chama Didaquê, que é um pequeno livro de liturgia, ele é do final do século I e início do século II, é o livro mais antigo de liturgia da igreja, tá? Chamado Didaquê. Também tem a primeira carta de Clemente aos Coríntios, a carta de Oneto, que são também fontes importantes. Tem todos esses livros aqui, eu estou citando aqui em italiano, ele tem pela Paulus, nessa coleção chamada Patrística, essa aqui, a verde, número um o primeiro volume é esse volume aqui de Daquê, a letra aos Coríntios, a carta de Oneto, tá? E o texto do Eusébio é o livro 15, só para vocês saberem, tá? É a mesma coleção, só que eu tenho ela também aqui em italiano, só para que vocês conheçam. Então, são textos que a gente vai falando com vocês aqui hoje, na aula de hoje. Então, hoje eu apresentei aqui 3 fontes a mais, né? A fonte do Lucas, além da fonte do Lucas, o Eusébio de Cesareia, chamada História Eclesiástica,
E também aqui, hoje especificamente a Didaquê, que eu vou falar dela daqui a pouco, Didaquê, tá? Didaquê ou Didaquê. E um outro livro, ele não fala tanto profundamente sobre a comunidade cristã de Jerusalém, mas cita, porque ele escreve sobre uma guerra, chama a Guerra entre os Judeus e os Cristãos, é um livro do Flávio Josefo. Flávio Josefo foi um judeu que viveu um pouco depois de Jesus Cristo, então Flávio Josefo, ele era fariseu e ele serviu a Roma, ele serviu a Roma como informante. Hoje seria um traidor, né, da pátria, mas ele cita, ele vai citando nesse livro chamado A Guerra Judaica, que é a guerra dos judeus contra os romanos. Ele cita então um pouco das comunidades é, que seguiram Jesus Cristo. Ele cita a figura do Tiago, o irmão do Senhor, e de outros mais, tá? Mas é apenas assim citações, só para que vocês saibam. O Flávio Josefo, ele não é cristão. Flávio Josefo é um judeu fariseu, e que serviu ao Império Romano aqui, nessa guerra judaica. E ele escreve esse livro. Esse livro também é assim importante ler, né? A Guerra Judaica, para você ter a visão de um judeu que viveu naquele momento. Ele viveu aquele momento, ele viveu a guerra e ele narra a guerra a partir da perspectiva dele, né? Servindo os interesses de Roma. Como eu falei para vocês, ele era um funcionário romano, um fariseu, mas um funcionário romano. Então, são fontes para vocês verem que a história da igreja não é inventada da nossa cabeça. Para a gente entender a história da igreja, nós precisamos ter as fontes, ver o que as fontes dizem. E não é só ver o que elas dizem, mas por que elas dizem daquela forma. Então, nós temos aí, já citei Lucas, já citei a história eclesiástica do século IV, tá, que fala também da igreja de Jerusalém. Se você abrir aqui no índice, são 10 livros, como eu falei para vocês, aqui do José de Cesareia. Quando você chegar aqui, lá no livro segundo, você já ele vai começar a falar aqui de Roma, dos apóstolos, e a partir, então, aí do livro 3, do livro terceiro, ele começa a falar, então, assim, sobre o Tiago, o irmão do Senhor, e assim por diante. O livro 3 é importantíssimo para que a gente entenda aí esse período que nós estamos estudando. Então, o livro 3 aqui, ele é bem bacana. E também um livro, como eu falei para vocês, um livro de liturgia, o primeiro livro de liturgia da igreja, ele é bem pequenininho. A Didaquê, inicialmente tinha 16 capítulos, mas bem pequenininho mesmo, que conta um pouco sobre a vida moral e litúrgica das primeiras comunidades cristãs, tá? Final do século I, início do século II. Uma igreja que está se organizando, tá? Então, comecei a aula hoje falando dessas fontes, porque sempre eu vou citar, vou falar das fontes, vou precisar lembrar que essas fontes são importantes, beleza? Vamos lá, então. Fazer um pequeno resumo da aula passada, que aí já vamos entrar hoje na questão da comunidade dos pagãos. O que nós falamos na aula passada? Nós falamos na aula passada que a principal fonte para estudar, então, a igreja primitiva de Jerusalém é o livro do Atos dos Apóstolos. Embora Lucas não seja hebreu, ele é um pagão convertido, um gentil convertido. A palavra pagão e gentil são sinônimas, tá? Ou incircunciso também é uma palavra que se usa bastante. Nós falamos também para vocês na aula passada que essa igreja de Jerusalém, ela nasce como, isso é muito importante essa informação, ela nasce como uma seita do judaísmo. Não é possível separar os primeiros seguidores de Jesus do judaísmo. Eles são judeus. Maria, Pedro, o próprio Paulo no início, né? Pedro, Paulo, todo esse grupo, eles são judeus. João, os apóstolos, os primeiros seguidores, a família de Jesus, eles são judeus. Não tem a noção na cabeça deles de cristianismo. Por isso que eu insisto, vou falar isso para vocês. Vocês vão escutar muitos padres, muitos pastores dizendo que Jesus fundou uma igreja. Jesus não tinha nem noção de igreja. O que Jesus quis foi, dentro do judaísmo, dar uma lógica a esse judaísmo, uma lógica mais humanizante, menos ligado às regras, menos ligado aí a gente chama no latim de rubrica, né? O que era mais importante era o ser humano, mais do que as normas. Então, Jesus, até hoje, quando você pega os judeus das universidades hoje, e quem é Jesus para eles, eles vão dizer, Jesus foi um reformador do judaísmo.
Para ele, Jesus foi um reformador do judaísmo. Jesus tinha plena certeza de que ele era judeu, ia nos templos na Páscoa, quando não ia, ia nas sinagogas na região dele, tá? Mas, de qualquer forma, Jesus ele quis dar um sentido para a Escritura, porque, segundo na visão de Jesus, o mundo judaico ele ficou muito cheio de regras e muito distante da vida, muito distante das pessoas. Então, Jesus não quis, em momento algum, criar uma igreja. Essa não era a noção de Jesus, nem passar pela cabeça dele. A igreja ela vai surgindo a partir dos apóstolos e a fundação da igreja ela é longa. Não é do dia para a noite. A igreja, para se formar como nós conhecemos hoje, ela leva pelo menos 400 anos. É um processo muito longo. Então, vai partindo das primeiras sementinhas dos apóstolos e vai crescendo. E o grande responsável por esse crescimento no século I é um homem chamado Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, o Friedrich Nietzsche, que é um filósofo, ele chega a dizer que o inventor do cristianismo é Paulo. Só para vocês verem essa noção muito clara que esse irmão, Friedrich Nietzsche, tinha em relação ao cristianismo. Eu só discordo que o Paulo ele foi importante, uma das figuras importantes, mas não foi só ele. O cristianismo, a igreja, ela é obra de muitas mãos, em muitos lugares. Mas, sem dúvida nenhuma, Paulo, para mim, é um dos mais importantes, é o mais importante do século I. Mas, de qualquer forma, é para entender, quando um padre fala, um pastor fala que Jesus fundou a igreja, é muito mais um sentido teológico, tá? É muito mais um sentido teológico. Ele foi a grande inspiração, isso é verdade. Ele foi a grande inspiração desse movimento. Mas não, historicamente falando, Jesus não foi fundador. E ele nem quis isso. Como Buda não foi fundador do budismo, como o Maomé não foi fundador do islamismo. Eles apenas foram mentores de ideias que depois os seus discípulos pegaram e levaram adiante. Tá? E levaram adiante até se formar isso que nós chamamos de igreja. Então, a igreja de Jerusalém ela nasce como uma seita do judaísmo. Essa informação é muito importante. É muito importante. E como é que ela era constituída? Nós falamos que o cristianismo, dentro de Jerusalém, ele se forma a partir de hebreus que seguiam o judaísmo. Então, nós chamamos esse grupo de hebreus cristãos, de judeus que vão se convertendo às ideias de Jesus. Em que sentido? Como é que um judeu se converte à ideia de Jesus? Acreditando que Jesus é o Messias anunciado pelas Escrituras. Quanto mais eles se apegam a essa ideia de que Jesus é o Messias anunciado pelas Escrituras, aí ele se converte. Quer dizer que todos os hebreus se converteram a Jesus? Não, uma minoria da minoria da minoria. Tá? Foram poucos, foram poucos. Então, principalmente do grupo dos fariseus. Esses fariseus, eles acreditam muito nessa ideia do Messias. Os fariseus acreditavam muito na ideia de anjos, de vida eterna, de reino de Deus. Então, alguns fariseus, a Bíblia, inclusive, fala de um desses fariseus, você conhece, chamado José de Arimateia. José de Arimateia, que foi aquele que cedeu o túmulo dele para que Jesus fosse colocado ali. Então, segundo o texto que nós temos, bíblico, evangélico, ele era um cristão às escondidas. Só que não fala cristão, fala que ele era um seguidor de Jesus às escondidas. Então, ou seja, o primeiro grupo que vai formando esse cristianismo são de hebreus, de judeus. Hebreus e judeus é a mesma coisa, tá? De judeus cristãos que seguem o judaísmo. São ainda judeus. Então, um José de Arimateia, se você perguntar para ele, fala, você é cristão? Ele fala, não sei nem o que é isso, eu sou judeu, eu sou um fariseu. Mas você aceita as ideias de Jesus? Aceito. É isso que ele ia falar, no máximo, é isso. Aceito, tá? Como Pedro, se você fala, Pedro, você é um cristão? Ele, não, eu nem sei o que é isso. Eu sou um judeu. Eu sou um judeu que sigo as ideias de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo passou a ser uma nova tendência, uma nova. Por isso a gente chama de seita. Seita não no sentido negativo aqui, tá? Seita como grupo. Então, qual era a ideia? Segundo esses apóstolos, eles eram os mais habilitados a compreender as Escrituras, porque eles conseguiram compreender que as promessas antigas dos profetas se realizaram na pessoa de Jesus de Nazaré. E isso de forma muito clara, principalmente na ressurreição de Jesus, tá bom? Esse é um ponto. Outro grupo que vai aderindo lentamente às ideias de Jesus também são de judeus, só que são de judeus que aderiram à cultura grega. Nós chamamos eles de hebreus helenistas. Helenistas quer dizer gregos. Então, esses hebreus helenistas,
muito mais abertos nas ideias, talvez alguns até distantes já das normas judaicas, porque viveram fora há muito tempo, né? Então, esses judeus também, eles vão se aproximando de Jesus. Então, judeus, hebreus cristãos, hebreus helenistas cristãos, que são esses que falavam grego, que assumiram a cultura grega. Um desses homens, o Lucas chama ele de Estevão, né? O Estevão era um helenista grego. O Paulo de Tarso é um hebreu helenista, o Paulo de Tarso, tá? Só para que vocês saibam. O Barnabé era um helenista também, um judeu helenista, ok? E o terceiro grupo que nós vamos estudar hoje, será o dos pagãos, os gentios. Os gentios vão se converter também aos cristãos. Todos os gentios, lógico que não, alguns poucos vão se converter também às ideias de Jesus. Agora, o importante, o grupo dos hebreus e dos helenistas, eles estão muito mais presos à igreja de Jerusalém, enquanto que os pagãos, os gentios, né, eles vão estar muito mais ligados à igreja de Antioquia. Só para a gente já ir mapeando na nossa cabeça. Mas nós estamos ainda falando aqui da igreja de Jerusalém. Portanto, essa igreja de Jerusalém que está nascendo como seita, ela é dividida em duas partes. A parte dos hebreus cristãos e a parte dos helenistas cristãos. Vimos isso naquele texto dos helenistas que reclamaram para os apóstolos que as viúvas deles não estavam sendo servidas materialmente, né? Quer dizer, a solidariedade, a caridade não estava chegando até as viúvas deles. E os apóstolos pedem que eles elegessem 7 homens éticos, de nobre, né, pessoas nobres, para que fossem eles os responsáveis por isso. E aí está nascendo os diáconos, os 7 diáconos da igreja, né? O principal desses diáconos, alguns desses diáconos, um Estevão, que eu falei para vocês, o Filipe, que vai, inclusive, evangelizar aquele servo da rainha da Etíope, e assim por diante, tá? São alguns desses diáconos que vai nascendo. Então, a comunidade de Jerusalém tem um grupo de hebreus cristãos e outro grupo de hebreus helenistas. Essa comunidade é dividida em duas. Quando Estevão foi morto, tá? Por que ele foi morto? Principalmente, segundo o texto que eu estou trabalhando com vocês aqui, que é do Filoramo, também é um texto italiano, ele vai dizer que principalmente ele morreu por causa da cristologia dele, ao anunciar que Jesus era Deus. Os judeus não aceitavam essa abertura. Os judeus, eles são muito ligados à ideia de um monoteísmo. Então, a cristologia de Estevão, nessa ideia de um segundo Deus, foi o grande responsável, a grande heresia que levou ele à morte. Embora também ele faça uma crítica ao templo, né, muito claramente dizendo que em breve, que a salvação seria em espírito e em verdade, não mais seguindo as leis, tá bom? Depois da morte do Estevão, os helenistas, com medo dessa perseguição alcançá-los, eles fogem de Jerusalém. Então, os judeus helenistas cristãos fogem de Jerusalém. Segundo Lucas, foi graças a essa expulsão dos helenistas de Jerusalém que eles vão começar a evangelizar Samaria, vão começar a evangelizar Antioquia da Síria. E, segundo o próprio Lucas, quem evangelizou ali a Antioquia da Síria não foram judeus de Jerusalém, mas foram principalmente os judeus de Chipre, né? E também de Cirene. Cirene é na África, tá? Então, ou seja, a evangelização de Antioquia para os pagãos, ligado aos pagãos, teve ligado principalmente aqueles que eram de Chipre e de Cirene. Mas o importante, segundo Lucas, é que foi a expulsão dos helenistas, quem são os helenistas? Judeus, cristãos, helenistas, que com medo da morte do Estevão, né, porque mataram o Estevão que criticou esses helenistas, o Estevão também é um helenista, não esqueça disso, hein? Que criticou algumas observâncias judaicas, eles ficaram com medo de também eles serem perseguidos e fugiram de Jerusalém. E essa fuga deles levaram à evangelização da Samaria e de toda a costa leste, desculpa, toda a costa oeste, tá? De toda a costa oeste
de Jerusalém até a Síria, chegando inclusive a Antioquia. Para vocês terem uma noção, Antioquia era a capital da Síria, tá? Era a terceira cidade mais importante do Império Romano. Assim, vou te falar, a Síria, né, era o terceiro, vamos dizer, daquela região, o terceiro mais importante, perdendo apenas para Roma e Alexandria, tá, em relação aos judeus. Tá? Então, a Síria era o terceiro posto mais importante. Então, foi graças a essa expulsão que, segundo Lucas, foram evangelizados, essas regiões foram evangelizadas. Muito bem, isso nós vimos até a última aula, portanto. Paramos aí nessa questão. Uma outra coisa que nós temos que falar é que mesmo esse fenômeno que nós conhecemos hoje como Pentecostes ou batismo, não mudou a visão dos primeiros apóstolos, eles continuaram judeus, tá? Eles pregam para judeus, isso que vai ser importante a gente entender. Um outro ponto também que nós falamos na última aula é que nós não temos ainda uma teologia pronta, nem uma cristologia ainda muito pronta. A pergunta é, como é que esses judeus que acreditavam no monoteísmo podiam seguir Jesus Cristo? Porque quando se fala filho do homem ou filho de Deus, muitos judeus viam nisso não um Deus no sentido de Jesus é igual ao Pai, mas viam que Jesus era uma espécie de pessoa predileta do Pai, ou que Jesus ele era uma espécie de anjo, mas não que era como Deus. Então, muitos judeus que estavam se convertendo ao cristianismo, que está nascendo, viam em Jesus uma espécie de ser angelical, ou de ser querido por Deus, mas não Deus como Deus. Pessoal, isso vai ser muito importante, grave o que eu vou dizer aqui, isso vai ser muito importante, porque Jesus, até que ele se torne Deus como nós entendemos, só vai ser isso lá no século IV, com o concílio de Nicéia. Então, muitos cristãos, durante muitos séculos, ainda não viam Jesus, Deus como Deus, como não existia a noção de trindade. A primeira vez que vai aparecer a palavra trindade dentro da teologia cristã, nem teologia era, mas uma visão, foi com um homem chamado Tertuliano, um africano, no ano 200, mais ou menos, ele vai usar a palavra trindade, trinitas, uma palavra latina. Você vê, nem a palavra existia, não se tinha essa noção de Pai, Filho e Espírito Santo, como teologia, tá? Aí você fala porque no livro de Mateus tem Pai, Filho e Espírito Santo, mas não no sentido de divindades ou uma teologia formada. Não se tem isso ainda. Isso vai ser aos poucos que isso vai acontecendo. Então, os judeus que se convertem ao cristianismo não têm Jesus como um Deus, mas como um ser angelical, como um ser especial, e não Deus como Deus é. Essa é a visão. Por quê? Porque ainda não existe uma teologia. Os problemas dentro dessa comunidade cristã vão começar, de fato, a aparecer quando a mensagem de Jesus chegar até os gentios, até os pagãos. A palavra pagão aqui não é bem empregada, não, porque a palavra pagão também é do século IV. A palavra que se usava na época da igreja nascente é gentios. Gentios quer dizer estrangeiros. Aqueles que não são romanos. Aqueles que não são romanos. Nos textos bíblicos, muitas vezes aparece a palavra incircuncisos, quer dizer, aqueles que não fizeram a circuncisão judaica. Tá? Vamos lá. Segundo Lucas, os missionários da igreja de Antioquia, quem são os missionários da igreja de Antioquia? Paulo de Tarso, Barnabé, o evangelista Marcos, que morava também em Antioquia da Síria, Lucas. Todo esse grupo de missionários da igreja de Antioquia, quando ia fazer a missão, o primeiro lugar que eles procuravam era as sinagogas judaicas. E aqui é um ponto importantíssimo. O cristianismo, no século I, não é um fenômeno de massa, não é conversão de muita gente. Pelo contrário, são pouca gente, tá? Mas é um fenômeno geográfico, porque onde havia sinagoga, esses missionários foram. Ali na região da Europa, em torno do Mediterrâneo, tá? Do mar Mediterrâneo, onde tinha sinagoga, esses missionários foram. Então, quando você vê na Bíblia, seja o Atos dos Apóstolos, as cartas do Paulo, todas essas comunidades que o Paulo escreve são comunidades, primeiro, de judeus. Então, Paulo, junto com Barnabé, com Marcos, depois Timóteo, assim por diante, quando eles iam evangelizar, eles iam primeiro nas sinagogas, porque era um universo que eles conheciam.
Eles são judeus helenistas, como eu falei para você. O Paulo é um judeu helenista. E ele mesmo fala: eu nasci judeu, filho de pai judeu, circunciso, fariseu vamos dizer assim, por doutrina. Estudei com Gamaliel. Isso é o próprio Paulo falando, tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre Paulo, mas só para vocês entenderem isso. Então, eles foram primeiro anunciar aos judeus. Quando esses judeus recusam as propostas deles, não são todos que vão aceitar, são poucos, inclusive, o Paulo ele vai decidir claramente em anunciar apenas para os gentios, para esses não circuncisos. Então, o fato do Paulo ser chamado hoje apóstolos dos gentios é porque os judeus helenistas, fora de Jerusalém, que são nessas sinagogas fora de Jerusalém, não aceitaram a mensagem que foram levadas a eles. Então, Paulo vai desistir desses judeus helenistas e vai começar a evangelizar os gentios, tá? E isso é importante por quê? Porque aos poucos o cristianismo vai saindo da tutela judaica e vai entrando nesse mundo ecumênico e gentílico, quer dizer, esse mundo romano. Isso é importante que a gente fala que o cristianismo ele nasce como uma seita, mas vai se tornando igreja. Ele vai se tornando igreja com essa missão do Paulo, com essa missão do Barnabé, com essa missão do Marco, com essa missão do Timóteo, com essa missão do Lucas, com essa missão da Priscila, Áquila, que eu vou falar daqui a pouco deles aí, tá? E de outros. Quer dizer, quando os judeus recusam essa mensagem, e essa mensagem é incorporada dentro desse mundo gentílico, ela está sendo incorporada dentro da cultura greco-romana. Então, o cristianismo, então, ele deixa de ser, vamos dizer, presa da cultura judaica, porque ele estava preso à cultura judaica, às observâncias judaicas. Quais são as observâncias judaicas? Frequentar o templo, não comer carne sufocada a ídolo. O que é carne sufocada a ídolo? É carne com sangue. Você sabe que o judeu e o islâmico hoje, para matar uma vaca, ele tem que tirar todo o sangue. Se deixa o sangue, chama de carne sufocada. Tá? Carne com sangue. Eles não comiam. Carne dedicada aos ídolos, que era vendida nos mercados. Uma carne que, por exemplo, assim, que a pessoa deu parte ao ídolo e vendeu outra parte do mercado, chamada carne aos ídolos. Os judeus não comiam. Ter relação sexual com a mulher menstruada, o judeu não aceitava, os pagãos faziam isso normalmente. São alguns, vamos dizer assim, algumas questões culturais que o judeu... A questão importante da circuncisão, né, para o homem, a questão da observância do sábado. Então, ou seja, o cristianismo ainda de Jerusalém estava muito apegado a essas pequenas regras judaicas, porque eles eram judeus. O Paulo, ele consegue, ao levar o cristianismo para esse universo gentílico, ele consegue levar o cristianismo para outras culturas. E é isso que o Lucas chama no Atos Apóstolos de falar em línguas, línguas diversas. Não é falar em línguas, essas coisas, não. Falar em línguas aqui para o Lucas, quando ele escreve 40 anos depois, é dizer, o cristianismo está em culturas diferentes, línguas diferentes. Cada um entende na sua própria língua, né? Quer dizer, da sua própria cultura. O Lucas está dizendo isso. Então, o cristianismo se tornou um fenômeno universal dentro da cultura que ele conhecia, logicamente, que é a cultura mediterrânea. Então, cada um entende na sua própria língua, não mais na língua hebraica, mas agora em todas as suas línguas, não só também no grego, mas também nos seus dialetos. O Lucas, 40 anos depois, que está escrevendo esse texto, ele consegue perceber isso. E aqui é interessante, portanto, que foi essa ponte, né? Essa ponte que o Paulo, mas os seus, vamos dizer, adeptos fizeram, que faz com que o cristianismo se torne uma igreja, porque vai se adaptando a culturas diversas, não fica mais prisioneiro do judaísmo. Tá? Então, Paulo foi importantíssimo para essa constituição do que nós vamos chamar, o texto aqui chama de grande igreja. Então, aos poucos, é apenas uma mensagem, mas lentamente, não com Paulo, porque o Paulo morreu, ele não viu muita coisa, mas lá na frente, esses grupos vão se organizando economicamente, vai dividindo em tarefas que muitas foram pegadas do judaísmo, como a ideia do presbítero, o ancião, o diácono, que é do judaísmo também, tá? Presbítero, o episcopo e o diácono vem desse mundo judaico, são nomes judaicos, tá?
O episcopo, não, mas a palavra presbítero significa o velho, vem do mundo, anciãos, né, vem do mundo judaico, e diácono também, vocês viram aqui. Mas são palavras gregas. Vem do mundo do judaísmo, mas já com a palavra grega. Jesus, que era o Messias, ungido, Messias era ungido, passa agora para a cultura gentílica com o nome de Cristo, porque Cristo é ungido em grego. Os textos começam a ser escritos agora em grego, porque era um mundo, né, que esse pessoal vivia, não mais em hebraico, por isso que nenhum livro do Novo Testamento, pelo menos que a gente conhece, nenhum deles foi escrito em hebraico, foram escritos em grego para essa turma, que eu já falei isso para vocês, tá? Então, ou seja, foi graças a essa visão do Paulo e dos demais grupos ligados a ele, que o cristianismo, então, vai nascendo na cidade de Antioquia, e ali mesmo, inclusive em Antioquia, vai receber o nome de cristãos. Olha, engraçado, hein? O grupo de seguidores de Jesus lá em Antioquia passa a assumir o nome de ungidos, batizados. A palavra batizado é isso, ungidos. Ungido significa Cristo. Então, eles assumem a própria missão de Jesus, de ser ungidos para o mundo. E o batismo leva a isso, quer dizer, a partir do batismo, ir para o mundo. Essa é a ideia que eles vão colocando lá. Mas daqui a pouco eu vou chegar a essa questão mais aí em relação a isso. Então, podemos dizer o seguinte, que quanto a... uma coisa que o Lucas fala também no texto dele, que mesmo na comunidade de Jerusalém, já existe uma certa abertura para o mundo gentílico. Aqui ele cita a figura, por exemplo, do Pedro. O Pedro é o primeiro homem que vai batizar um gentil. O nome dele é Cornélio. Isso está no capítulo 10 do livro do Atos, tá? Dos Apóstolos. Vocês podem pegar lá o capítulo 10. Isso mesmo, capítulo 10. Lá vocês vão pegar lá. Tá lá, Pedro vai à casa de um centurião romano. Cornélio é um centurião romano, era responsável por uma centúria, 100 homens. Centúrias são 100 soldados, tá? Uma centúria romana. Só que o texto fala que ele era um temente a Deus. Quer dizer, o que é temente a Deus? São palavras que estão no texto bíblico, vocês vão começando a aprender agora. Existia já um movimento dentro do judaísmo, missionário, dentro do judaísmo. Aqueles que estavam aproximando do judaísmo, mas não se converteram plenamente, são chamados de tementes a Deus. O Cornélio é um desses. O que é um temente a Deus, portanto? É um cara que respeita a cultura judaica, respeita o monoteísmo judaico, mas não deu aquele passo decisivo para a conversão. Ele está, vamos dizer assim, namorando o judaísmo, mas ainda não se converteu ao judaísmo. Então, quando Pedro vai até ele já é presa fácil de ser convertida, porque ele já gosta do monoteísmo, ele já gosta das ideias do judaísmo, mas ainda não cedeu ao judaísmo. Quando uma pessoa de fora, um gentil de fora, ele adere plenamente à cultura judaica, com a circuncisão, observância das regras, ele é chamado de prosélito. Então, no Atos dos Apóstolos, vocês vão encontrar essas duas palavras, tementes a Deus e prosélitos. Temente a Deus é aquele cara que está namorando o judaísmo, mas não se converteu ainda. O prosélito não. O prosélito já se converteu ao judaísmo. Quando Pedro vai até o Cornélio para batizar, né, o Cornélio e a sua família, ele já é um temente a Deus. E aqui é interessante que o Lucas ele vai dizer que toda essa ação é obra do Espírito Santo. Não é nem do Pedro, não é nem da igreja de Jerusalém, mas o Cornélio teve uma visão que ele já dava esmola para o templo de Jerusalém, ele já era uma pessoa próxima, e aí o texto do Lucas vai dizer que ele teve uma visão em que, nessa visão, um anjo fala para ele o seguinte, a sua esmola foi bem aceita por Deus. Manda alguns emissários até Jope. Jope é bem próximo ali de Cesareia Marítima. O Cornélio morava em Cesareia Marítima, uma cidade construída pelo Herodes o Grande. Hoje, inclusive, quando você vai desce de avião em Tel Aviv, que é a capital, mais ou menos ali 10 quilômetros você chega até, depois, né, de Tel Aviv, você vai chegar em Cesareia Marítima, que hoje só tem um sítio arqueológico. Então, ele estava ali em Cesareia Marítima com a família dele, e o Pedro um pouco para frente, numa cidade chamada Jope. E ali, então,
o Cornélio teve essa visão em que o anjo manda ele mandar emissários até uma cidade chamada Jope. Lá ele encontrou um tal de Simão, de cognome Pedro. E aí o Pedro, nesse dia, ele estava fazendo jejum, está rezando, sentiu fome, e aí desce um pano, ele tem uma visão, um pano desce diante do Pedro, com vários animais. E uma voz fala 3 vezes, Pedro, levanta e come, porque estava com fome. O Pedro fala, eu não vou comer aquilo que é impuro. Nunca comi o que é impuro. Você sabe que a religião judaica tem alguns animais que eles podem comer, outros animais que eles não podem comer. A voz diz, não chame de impuro aquilo que Deus criou. Segunda vez, a mesma coisa. Pedro, levanta e come, não posso comer. E aí a voz, a mesma coisa, não chame de impuro aquilo que Deus criou. Terceira, a mesma coisa. Aí ele acorda. Aí ele acorda quando chega esses emissários, o Cornélio, dizendo que e ele desce até lá, e os emissários falam que é para ele ir até a Cesareia, que o Cornélio queria vê-lo. Cornélio é um centurião importante, pessoa importante dentro do Império Romano. Ele vai até lá, chegando lá, o Cornélio conta toda a história da visão, tudo mais, e ele mesmo também fala, agora eu entendo que aquela mensagem do pano queria dizer, porque, não sei se vocês sabem, um judeu não podia nem entrar numa casa de um pagão. O Pedro entrou, e aí entendeu que mesmo um pagão foi criado por Deus, não chame de impuro aquilo que Deus criou. Então ele entra, e ali ele vê o Espírito Santo descer sobre o Cornélio e a família dele, que é o batismo do Espírito Santo. E aí, a sugestão daqueles que estavam com ele, de judeus, fala assim, judeus cristãos, se ele já recebeu o batismo do Espírito Santo, vamos fazer o batismo, então, com a água. E aqui é interessante, pessoal, muito interessante, presta muita atenção nisso. O Lucas, ele narra 2 tipos de batismos. Em alguns momentos, o batismo de água é precedido depois pelo batismo do Espírito Santo. Em outros momentos excepcionais, primeiro se batiza no Espírito Santo e depois se batiza com água. É o caso do Paulo de Tarso. O Paulo de Tarso primeiro foi batizado no Espírito, depois foi com água. O caso do Cornélio, ele foi batizado primeiro no Espírito, depois por água. Por que fala batismo de água e de Espírito? Para separar os cristãos do grupo do João. Porque o grupo do João Batista ainda está presente na construção desse cristianismo. Tanto é que o Paulo, quando ele chega na cidade de Éfeso, ele vai encontrar não. Ele fica sabendo, não, desculpa, antes de chegar do Paulo. Existiam dois cristãos já em Éfeso, chamado Áquila e Priscila, que saíram de Roma, foram expulsos de Roma, 2 judeus, que aderiram às ideias do Paulo. Lá, Áquila e Priscila, em Éfeso, conheceu um cara chamado Apolo. Esse Apolo não é da comunidade de Jerusalém. Esse Apolo não é da comunidade missionária. É um terceiro grupo de cristianismo. Não é de Jerusalém, não é de Antioquia. É um terceiro grupo. E, segundo ele, esse grupo é um cristianismo estranho desse Apolo. E ele fala pelo Espírito Santo, mas ele só conhecia o batismo do João Batista. Hoje, os historiadores acreditam que o grupo do João Batista chegou até Éfeso. Os discípulos do João Batista, daquele primo de Jesus, chegou até Éfeso. E tinha uma comunidade entre eles, que só conhecia esse batismo. Aí a Priscila e Áquila manda o Apolo ir até a cidade de Corinto para ir aprender um pouco mais sobre a questão do cristianismo, o caminho certo do cristianismo, que é o caminho paulino. E lá em Corinto ele será batizado no Espírito Santo. Quer dizer, ele já tinha o batismo de água e depois foi batizado no Espírito Santo. Só para vocês entenderem que existia um terceiro tipo de cristianismo, que é esse cristianismo de Apolo. Quando Paulo chega a Corinto, um dia ele percebe que a comunidade está dividida. E aí ele fala assim, vocês estão dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E ele fala, nós não somos nem de um nem de outro, nós somos de Jesus Cristo. Porque até a própria comunidade estava confusa em relação a isso. Mas só para dizer para vocês o que é essa ideia do batismo do Espírito Santo e o batismo da água, tá? Porque as comunidades tinham esses 2 modelos aí. A comunidade de Jerusalém, voltando nela ainda, o Lucas coloca como líder dessa comunidade, no início, Pedro e João. Pedro, João e Tiago, tá? Tiago, irmão do João. Nós chamamos de Tiago Maior. Tiago Maior. Só que tem um momento que, para agradar os judeus, o Tiago Maior vai ser morto no ano de 44, tá? 44. Ele é morto por um cara chamado Agripa,
que é neta do rei Herodes, Agripa. Com isso, o Paulo foge para Antioquia primeiro, depois o Paulo, não, desculpa, o Pedro foge para Antioquia, depois o Pedro vai, inclusive, para Roma. O João, que estava ali, também foge. Ele não quer morrer também. O irmão dele morreu, o que ele faz? Ele vai para Éfeso, onde vai começar as comunidades cristãs de Éfeso, tá? Na Ásia Menor. Muito bem. Nesse momento, quem assume a comunidade vai ser um outro Tiago, chamado Tiago, o irmão do Senhor. Segundo o Marcos, o evangelista Marcos, Jesus tinha 4 irmãos homens e 2 irmãs. Um desses irmãos era o Tiago. Para alguns, esse Tiago é o Tiago menor, apóstolo. Para outros, é um outro Tiago, mas isso que nem se discute. Segundo o Jeremias, esses irmãos eram primos de Jesus, tá? Mas hoje a igreja acredita que, na verdade, eles eram filhos do José, e não de Maria. Porque o José, existe uma tradição na igreja que o José foi viúvo quando casou com Maria, com 6 filhos. Isso está, inclusive, nos apócrifos, tá? Os 2 apócrifos apontam isso, que José tinha 6 filhos quando casou com Maria. Mas, de qualquer forma, não interessa se era filho de José ou se era primo, isso não interessa. O que interessa é que esse Tiago, o irmão do Senhor, ele foi bispo de Jerusalém. Ele passa a governar a igreja de Jerusalém. Quando tem a briga lá, porque o Pedro vai até Antioquia da Síria, e lá, o Paulo, quando está retornando de viagem, ele escuta dos gentios que grupos lá de Jerusalém estavam obrigando eles a fazer a circuncisão e a observar as práticas alimentares. Então, o Paulo, juntamente com Barnabé, vai até Jerusalém, tá? E isso vai criar o que é chamado de Concílio de Jerusalém. Se a gente ler o texto de Lucas, ficou, então, o Lucas dá fala apenas para o Pedro e para o Tiago, em que Tiago e Pedro são tranquilos, não, vocês não precisam observar a questão judaica. Apenas a gente pede, quando nós estivermos com vocês, vocês se abstenham de comer carne a ídolos, carnes sufocadas, revejam a questão sexual de vocês quando nós estivermos juntos. Escreve uma carta e manda junto, vai um emissário de Jerusalém junto com o Paulo e o Barnabé. Tá? Quando a gente lê a carta aos Gálatas, porque o Paulo também narra isso, o conflito é um pouco mais tenso, não é tão tranquilo assim, não. Mas, de qualquer forma, o que acontece é que o Tiago ele está à frente dessa comunidade, o irmão do Senhor. Ele vai morrer no ano de 62, ele vai ser martirizado no ano de 62, esse irmão do Senhor, e no lugar dele vai entrar um tal de Simeão, ou Simão, que é um outro parente de Jesus, também chamado Simão, irmão do Senhor, que já que não faz parte daqueles 4. Quer dizer, o que é importante a gente observar é que membros da família de Jesus, sejam eles primos ou filhos da parte de José, de novo, não me interessa aqui essa questão, que membros da família de Jesus foram importantes na formação da igreja de Jerusalém. Isso é muito interessante, pessoal. O primeiro bispo de Jerusalém é um parente de Jesus, Tiago, irmão do Senhor. O segundo bispo da igreja de Jerusalém é um parente de Jesus, Simão, o irmão do Senhor. Só para a gente mostrar que existia, a família de Jesus, ela tinha um certo poder nessa primeira comunidade de Jerusalém. Tá bom? Então, a gente vai finalizando aqui, para não ficar muito cansativo para vocês. Na próxima semana, a gente já vai entrar, então, vou falar um pouco do Paulo de Tarso, e aí já vamos finalizando essa primeira parte, tá bom? Do século I aí para vocês. Quem tiver pergunta, pode ficar à vontade. Só queria falar uma coisa importante. Se a comunidade de Jerusalém ela era dividida em 2, hebreus cristãos e helenistas cristãos, depois os helenistas são expulsos, a comunidade de Antioquia também tinha 2 comunidades. Tinha a comunidade de pagãos cristãos e tinha uma outra comunidade de helenistas cristãos. Por que não se misturam? Porque as primeiras reuniões dos cristãos eram feitas em torno de um jantar. E os judeus helenistas não podiam comer a mesma comida que os pagãos, era uma comida diferente, por isso que a comunidade era separada. Lá na Antioquia da Síria, a comunidade tinha uma comunidade de helenistas cristãos, que faziam as suas refeições,
separada dos gentios cristãos que faziam uma outra refeição. Não esquecer que a Eucaristia surgiu em torno de uma refeição. Olha a sacada do Paulo. Lá na frente, quando o Paulo estiver tentando organizar, porque são muitas ideias separadas, vamos falar isso na próxima hora e finalizar isso, o Paulo vai criar uma lógica interessantíssima. Nós somos muitos, somos diferentes, mas é o mesmo Espírito que nos une. Nós somos o corpo místico da Igreja de Cristo. Uns são braços, outros são cabeça, outros são perna. Mesmo com as nossas diferenças, somos um. Essa tática do Paulo foi fantástica para unir a igreja. Porque foi graças a essa visão do corpo místico que a igreja vai se unindo. Tá? A maioria vai formando o que nós chamamos de ortodoxia, a maioria, e a minoria vai ser chamada de heterodoxia. Então, maioria, ortodoxia. Minoria, heterodoxia. Naquela ideia que eu já falei para vocês nas primeiras aulas, que o cristianismo nunca nasceu singular, sempre foi plural. Quem tiver pergunta pode fazer, senão a gente encerra aqui. Então, pois muito bem. Aí, quem tiver dúvida, põe lá ou me chama no particular que a gente vai respondendo. Fique com Deus, até o próximo encontro, pessoal. Até mais.